Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso podcast Nutrição de Fato. E hoje iremos falar sobre o transtorno alimentar restritivo e evitativo. Então hoje iremos explorar tudo sobre este assunto. No último episódio, se você não acompanhou, falamos sobre compulsão alimentar. É só voltar um episódio anterior que você ficará por dentro do assunto. Para você que não me conhece, me chamo Rômulo Monteiro, sou nutricionista, pós-graduado em nutrição esportiva, nutrição clínica, fitoterapia e nutrição comportamental. Para dar uma fortalecida nos conteúdos, inscreva-se no canal, curta, compartilhe com algum amigo seu e não esqueça de ativar o sininho, pois todos os dias lançamos novos episódios. E claro, você ficará por dentro de tudo. Então, o transtorno alimentar restritivo evitativo é um transtorno alimentar caracterizado pelo fato de que a pessoa come muito pouco ou evita comer determinados alimentos. Ele não inclui ter uma imagem corporal distorcida, tá? Como ocorre na anorexia nervosa. Ou estar preocupado com a imagem corporal, como ocorre na bulimia nervosa. O transtorno alimentar restritivo evitativo pode causar perda de peso significativa, crescimento menor do que o esperado em crianças, dificuldade em participar de atividades sociais normais e, às vezes, deficiências nutricionais potencialmente fatais. A causa exata da ingestão alimentar restritiva evitativa é desconhecida, mas pode haver fatores genéticos, psicológicos, sociais envolvidos, por exemplo, trauma, ansiedade, autismo e distúrbios do desenvolvimento. Um transtorno alimentar restritivo evitativo costuma começar na infância e inicialmente pode ser semelhante a uma alimentação seletiva, que é comum durante esta fase da vida. Por exemplo, é possível que a criança se recuse em comer alguns tipos de alimento ou alimentos que têm alguma determinada característica, como cor, consistência ou até mesmo odor. No entanto, a alimentação seletiva geralmente diz respeito a apenas alguns alimentos. Ou, ao contrário das crianças com aquele transtorno, as crianças que apresentam alimentação seletiva têm apetite normal, tá? Em geral, comem o suficiente e crescem e se desenvolvem normalmente. É possível que a pessoa com transtorno alimentar restritivo evitativo não coma porque ela perdeu o interesse em comer ou porque acredita que comer tem consequências prejudiciais. Então, as pessoas com transtornos alimentar restritivo evitativo comem muito pouco ou evita comer determinados alimentos. É possível que ela coma tão pouco que acaba perdendo uma quantidade de peso significativa. Crianças com esse transtorno podem não crescer tanto quanto esperado, tá? Ocorre também deficiências nutricionais com frequência, tá? Devido aos problemas com a alimentação, as pessoas com esse transtorno talvez tenham dificuldade em participar de atividades sociais normais, como comer com outras pessoas e manter relacionamentos, tá? A evitação e a restrição alimentar associada à ingestão insuficiente ou à falta de interesse no alimento desenvolve-se, tá, mais comumente na fase lactente, tá? Na primeira infância e pode também persistir na idade adulta. Da mesma maneira, a evitação baseada em características sensoriais dos alimentos tende a surgir na primeira década da vida, tá? Mas pode persistir na idade adulta também, isso é importante dizer. A evitação relacionada a consequências aversivas, tá, pode surgir em qualquer idade, tá, mas é mais frequente em lactente. A literatura escassa a respeito das consequências a longo prazo sugere que a evitação ou a restrição alimentar baseada em aspectos sensoriais é relativamente estável e duradoura, mas quando persiste na idade adulta pode estar associada a um funcionamento relativamente normal, tá bom? Existe, nos dias atuais, pouca evidência associada diretamente ao transtorno alimentar restritivo evitativo e a manifestação subsequente de transtorno alimentar. Crianças com transtorno alimentar restritivo evitativo podem ser irritadiças e difíceis de consolar durante a amamentação ou parecer apáticas e retraídas, tá bom? Em alguns casos, a interação parental, tá, com o filho pode contribuir para o problema de alimentação com o bebê. Por exemplo, apresentando o alimento de maneira inapropriada ou interpretando o comportamento do bebê com um ato de agressão ou até mesmo rejeição. Então, é muito importante isso. A ingestão nutricional inadequada pode exacerbar as características associadas. Por exemplo, irritabilidade, atraso no desenvolvimento, tá? E contribuir, então, ainda mais para a dificuldade da alimentação. Bom, Rômulo, e quais são os fatores de risco? Bom, temos alguns fatores de risco, como os temperamentais, então como transtorno de ansiedade, transtorno de aspecto autista, que é bem comum, transtorno obsessivo compulsivo e transtornos de déficit de atenção e hiperatividade podem aumentar
o risco do transtorno alimentar restritivo e evitativo, ou de comportamento alimentar característico do transtorno. O outro fator de risco é os ambientais. Então, fatores de risco ambientais para o transtorno alimentar restritivo e evitativo inclui ansiedade familiar, taxas maiores de perturbações alimentares podem ocorrer em filhos de mães com transtornos alimentares. Outro fator de risco, então, é os genéticos, tá? E fisiológico. Então, história de condições gastrointestinais, doença de refluxo gastroesofágico, vômitos e uma gama de problemas médicos foram associados a comportamentos alimentares característicos ao transtorno alimentar restritivo e evitativo. Rômulo, e como é que a gente faz esse diagnóstico? Primeiro, precisa de uma avaliação médica, tá? Exames para verificar a presença de transtornos físicos, tá? É muito importante isso também. Avaliação de outros transtornos mentais. Então, o médico pode suspeitar que a pessoa tem transtorno alimentar restritivo e evitativo se ela evitar alimentos ou come muito pouco e apresenta um dos mais seguintes quesitos. Então, vou falar aqui agora em seguida os critérios diagnósticos segundo o DSM-5, tá bom? Bom, e o primeiro critério para diagnóstico é uma perturbação alimentar, que seria, então, a falta aparente de interesse na alimentação ou em alimentos em esquiva baseado nas características sensoriais do alimento, como dor, odor, cheiro, cor. Muito importante isso. Então, um dos critérios também é a perda de peso significativa, Então, um insucesso em obter o ganho de peso esperado ou atraso no crescimento da criança. O próximo é a deficiência nutricional significativa, tá? Através de exames bioquímicos. Também o próximo critério seria a dependência de alimentação enteral ou suplementos nutricionais orais para, sim, adequar a necessidade nutricional da pessoa. O próximo critério é a interferência marcante do funcionamento psicossocial. O próximo critério para diagnóstico seria a perturbação não é mais bem explicada por indisponibilidade de alimento ou por uma prática culturalmente aceita. Então, se tiver alimento ou se não tiver nem praticando alguma cultura, por exemplo, religiosa, jejum, tá? Tirando isso, tá no critério de diagnóstico. O próximo seria a perturbação alimentar não ocorre exclusivamente durante o curso de anorexia nervosa, bulimia nervosa e não há evidência de perturbação de maneira como o peso ou a forma corporal é vivenciada. Muito importante isso, fique ligado. O último critério é a perturbação alimentar não é atribuível a uma condição médica concomitante ou mais bem explicada por um outro transtorno mental. Quando a perturbação alimentar ocorre no contexto de uma outra condição ou transtorno, sua gravidade excede, habitualmente associada à condição ou ao transtorno e justifica a atenção clínica adicional. É importante dizer que a pessoa pode entrar em remissão, No momento que ela está em remissão, todos esses critérios eles não foram mais preenchidos por um período de tempo sustentado. Rômulo, qual seria o tratamento para esse tipo de transtorno? Bom, como quase todos os transtornos, ter uma terapia cognitivo-comportamental é muito importante. Então, a terapia cognitivo-comportamental pode ser usada para ajudar a pessoa com transtorno alimentar restritivo e evitativo a comer normalmente, Então, a terapia pode ajudá-la a se sentir menos ansiosa sobre o que come, tá bom? E assim, então, terminamos a mais um episódio sobre transtornos alimentares. Então, hoje falamos sobre o transtorno alimentar restritivo e evitativo. Espero que você tenha compreendido sobre o assunto. Nos próximos episódios, iremos continuar falando sobre transtornos alimentares, tudo baseado em ciência. Por fim, gostaria de agradecer a você que nos acompanhou até o final. Sem vocês, esse podcast não seria possível. Espero ter contribuído de alguma forma para a expansão do seu conhecimento. E se você gostou deste episódio, por favor, compartilhe com seu amigo e deixe um comentário para os futuros episódios. Ficaremos muito felizes em ler suas opiniões e sugestões para os episódios futuros. Nos vemos em breve e até mais.